E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, Loteca 1205, 9 jogos da Série A, 5 jogos da Série B, do jogo 2 ao jogo 7, jogos de sábado, jogo 1 e jogo 8 ao 14, domingo. Acabou agora há pouco os jogos da Copa do Brasil, então bora lá. Jogo 1, Ceará e Flamengo, 18ª rodada da Série A. O Ceará é o nono colocado, 6 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. Em Fortaleza tem 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Esse ano, como mandante, o Ceará tem 11 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Ainda em casa, perdeu os 3 últimos jogos e não fez nenhum gol. Pega o Flamengo, que é o líder, 11 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Como visitante, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Em 2025, o Flamengo visitante tem 14 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Nesses 16 jogos, só em 3 não fez gol. O Flamengo aí tem dificuldade contra o Ceará, né? Só para você ver, nos últimos 10 jogos, 4 vitórias do Flamengo, 3 empates, 3 vitórias do Ceará. Em Fortaleza, desses jogos, foi 1 vitória do Ceará, 2 empates, 2 vitórias do Flamengo. O último jogo no Ceará foi 2-2. Na quarta-feira, o Flamengo vai até Belo Horizonte. Jogo de volta pela Copa do Brasil. Amanhã tem o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, depois tem o segundo. Mesmo se precisar poupar alguém machucado, aí o Flamengo vai ser favorito sempre, né? Mas eu vou arriscar. Eu acho que está na hora do Flamengo perder um joguinho aqui. Eu vou arriscar aqui. Eu vou de empate no jogo 1. Jogo 2, Sport e Bahia, 18ª rodada da Série A. O Sport é o terceiro. Aliás, o Sport é o último ou 20º. Não venceu ainda. Tem 5 empates, 10 derrotas. Jogando na ilha, tem 3 empates, 4 derrotas. Em 2025, como mandante, o Sport tem 6 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. Pior do que ainda não ter vencido no Brasileirão é que nesses 15 jogos, em 8 não fez gol e levou gol em 13 desses 15 jogos. Pega o Bahia, que é o quarto colocado, 8 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, fora de Salvador. Só 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Esse ano todo como visitante, o Bahia tem 8 vitórias, 8 empates, 6 derrotas. Está aí a 5 jogos sem perder, 4 vitórias e um empate. Entre eles, Bahia e Sport, 15 jogos sem empate, hein? São 10 vitórias do Sport e 5 vitórias do Bahia. Em 11 desses jogos, o mandante venceu. Desses de 15 jogos, 6 foram em Recife e foi 6 vitórias do Sport. Ontem o Bahia venceu o Retrô por 3-2 na Copa do Brasil. E na quinta-feira em Recife tem um jogo de volta. De repente o Bahia pode começar aqui com alguns titulares no banco contra o Sport. E o Sport precisa vencer o seu primeiro jogo, né? Eu vou de empate aqui também no jogo 2. Bahia também favorito no jogo 2, mas eu vou procurar aqui um negocinho diferente, tá? Jogo 3, Novo Horizontino e Avaí, 20ª rodada da Série B. O Novo Horizontino é o terceiro colocado, 9 vitórias, 7 empates, 3 derrotas. Em casa, 7 vitórias, 3 empates, não perdeu ainda. Nesses 10 jogos em casa, fez gol em todos os jogos, média de 2 gols por jogo. Em 2025, como mandante, tem 8 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. O Avaí é o oitavo colocado, 7 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. Jogando fora, 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. O Avaí só em um jogo como visitante não fez gol, mas também só em um não levou gol. Esse ano todo como visitante, o Avaí tem 3 vitórias, 8 empates, 5 derrotas. Só são 5 jogos entre eles. 3 vitórias do Novo Horizontino, 1 empate e 1 vitória do Avaí. O último jogo em Novo Horizonte foi Novo Horizontino 2, Avaí 0. E na primeira rodada do Brasileirão desse ano foi Avaí 1, Novo Horizontino 1. Novo Horizontino favorito, né? Um empate aqui me preocupa, mas eu vou seco na coluna 1 no jogo 3. Acho que o Avaí pode complicar um pouquinho o nosso jogo aqui contra o Novo Horizontino, mas eu vou arriscar.
Jogo 4, Botafogo de São Paulo e América, 20ª rodada da Série B. O Botafogo hoje é o 20º colocado, o último, 4 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. Jogando em Ribeirão Preto, 2 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Nesses 10 jogos em casa, em 6 o Botafogo não fez gol. Esse ano todo como mandante, 4 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. Está a 5 jogos sem vencer e perdeu os 3 últimos jogos. O América, o 15º colocado, 6 vitórias, 3 empates, 10 derrotas. Como visitante, só 2 vitórias, 7 empates, mas não perdeu. Em 2025, como visitante, o América tem 3 vitórias, 3 empates, 10 derrotas. Também 5 jogos sem vencer. Os últimos 6 jogos, entre eles, 3 empates, 3 vitórias do América. Em São Paulo foram 2 empates e 1 vitória do América. Na primeira rodada do Brasileirão foi América 1, Botafogo 0. Não vejo nenhum favorito nesse jogo aqui. Acho que vai ser um joguinho aqui para 0-0, 1-1. E eu vou de empate no jogo 4. Jogo 5, Mirassol e Vasco, 18ª rodada da Série A. O Mirassol hoje é o 7º colocado, 6 vitórias, 7 empates, 2 derrotas. Em Mirassol, 4 vitórias, 3 empates, está invicto como mandante. Em 2025, em casa, o Mirassol tem 7 vitórias, 4 empates, só 2 derrotas. Ainda em 2025, nesses 13 jogos, em casa, fez gol em todos os jogos, todos mesmo, hein? O Vasco é o 16º colocado, 4 vitórias, 3 empates, 8 derrotas. Como visitante, só 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas. Esse ano, como visitante, o Vasco tem 6 vitórias, 7 empates, 10 derrotas. Na Série A, jogando fora, levou gol em todos os jogos. Será o primeiro jogo entre Mirassol e Vasco, só que o Vasco, na quinta-feira, em São Januário, tem o jogo de volta da Copa do Brasil contra o CSA. O primeiro jogo foi agora há pouco, 0-0, tá bom? Um jogo bem difícil pro Vasco. Não sei se o Vasco vai até Mirassol com seu time principal. E eu acho que tem tudo pro Mirassol ganhar mais um jogo e subir na tabela. Jogo 5, eu vou seco no Mirassol, que é favorito. Jogo 6, Amazônia e Goiás, 20ª rodada da Série B. O Amazonas hoje é o penúltimo, ou 19º. 4 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, jogando em Manaus. Tem 4 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Nesses 10 jogos, só em 3 não fez gol. Em 2025, como mandante, tem 8 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Pega o Goiás, que é o líder da Série B, 11 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Fora de Goiânia, 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Não tem um bom ataque como visitante, tá? Esse ano, como visitante, tem 8 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Entre eles, só fizeram 3 jogos e foram 3 vitórias do Goiás. Em Manaus, só foi um jogo só, foi Amazonas 0, Goiás 4. Na primeira rodada desse ano da Série B foi Goiás 1, Amazonas 0. Goiás favorito, né? Tem uma pequena possibilidade aqui do empate. Aqui o Amazonas é um time bem chatinho em casa. Eu vou fazer aqui o meu primeiro duplo no jogo 6, por ser um jogo de sábado. Jogo 7, Fluminense e Grêmio, 18ª rodada da Série A. Fluminense hoje é o 12º colocado, 6 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. Como mandante, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Esse ano o Fluminense como mandante tem 11 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Na quarta-feira o Fluminense recebe o Internacional, jogo de volta da Copa do Brasil com a vantagem de 2-1, que foi agora há pouco. Pega o Grêmio, outro gaúcho, né? É o 14º colocado, 5 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Fora da arena, o Grêmio só tem 1 vitória, 2 empates, 5 derrotas. Em 2025, como visitante, o Grêmio tem 4 vitórias, 8 empates, 9 derrotas.
No histórico, o Grêmio leva uma vantagem aqui, os últimos 10 jogos entre eles, uma vitória do Flu, um empate, 8 vitórias do Grêmio. No Rio de Janeiro foi uma vitória do Fluminense, um empate e 3 vitórias do Grêmio. O último jogo no Rio foi 2-2. O Renato aqui gosta muito de poupar o seu time nessas situações de que tem um jogo depois, né? E vai ser um jogo difícil contra o Inter. O Fluminense é favorito. Não sei se o Renato aqui vai ter intenção de poupar alguém para enfrentar o Internacional no segundo jogo. Estou bem na dúvida, tá? Mas o Grêmio aí vai estrear o Balbuena e eu acho que é o centroavante Carlos Henrique. Eu vou arriscar, tá, pessoal? Eu vou de Grêmio no jogo 7. Lembra aquela zebra que derruba todo mundo aqui? Eu vou apostar no jogo 7 que o Grêmio pode ser essa zebra aqui que tire todo mundo da loteca. Bora lá, jogo 8. Aliás, Fluminense é favorito, tá, gente? Fluminense favorito, depois vem empate. O Grêmio seria uma zebra bem feia mesmo. Mas eu vou arriscar. Jogo 8, Corinthians e Fortaleza, 18ª rodada da Série A. O Corinthians é o 11º, 5 vitórias, 6 empates, 6 derrotas na Arena. 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Esse ano todo na Arena o Corinthians tem 16 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Semana que vem encara novamente o Palmeiras no Allianz Parque, podendo empatar, né, já que acabou de ganhar por 1-0 agora há pouco. Acho que não vai entrar completo, tá? O Memphis Depay se machucou bastante, o Yuri Alberto também estava bem cansado, não sei. O Fortaleza é o 18º colocado, 3 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. Fora do Ceará não venceu, 3 empates, 3 derrotas. E em 2025 todo como visitante o Ceará tem só 3 vitórias, 8 empates, 8 derrotas. Os últimos 5 jogos em São Paulo, entre os dois foram 2 vitórias do Corinthians, 3 empates. Aliás, o Fortaleza nunca venceu o Corinthians em São Paulo. Acho que o Corinthians aqui na Arena, mesmo sem alguns jogadores, é favorito. Acho que o estádio vai dar bem cheio, empolgado por esse 1-0 em cima do Palmeiras. Eu acho que mesmo se entrar um ou outro reserva, o Corinthians pode ganhar mesmo como favorito. E eu vou de Corinthians também no jogo 8. Jogo 9, Chapecoense e CRB. 20ª rodada da Série B. A Chapecoense hoje é a 4ª colocada, 9 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, jogando em Chapecó, 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Fez gol em todos os 9 jogos em casa, média de 2 gols por jogo. Em 2025, como mandante, a Chape tem 8 vitórias, 6 empates, só 2 derrotas. E essas 2 derrotas em casa foi para o líder Goiás e para o vice-líder Coritiba, hein? O CRB é o 10º colocado, 7 vitórias, 4 empates, 8 derrotas. Fora de Maceió, só 1 vitória, 3 empates, 6 derrotas. Divulgou nos 9 jogos. Ainda esse ano, como visitante, tem 5 vitórias, 9 empates, 7 derrotas. Sua única vitória fora de casa foi na primeira rodada. Fizeram aí 4 jogos em Chapecó, 2 vitórias da Chapecoense, 1 empate e 1 vitória do CRB. O último jogo em Chapecó foi 0-0. Na primeira rodada do Brasileirão desse ano, lá foi CRB 1, Chapecoense 0. Na quinta-feira em Maceió, o CRB tem um jogo de volta contra o Cruzeiro, ficou 0-0 no primeiro jogo. Basta uma vitória simples para se classificar em casa. E aqui acredito sim que o CRB pode poupar alguns titulares para ir viajar até Chapecoense, já que está bastante frio. A Chapecoense é favorita. Não tem por que fazer uma viagem longa dessa e voltar para receber o Cruzeiro. Eu acho aqui que o CRB pode vir com o time B. Tá, e a Chapecoense favorita ganha esse jogo aqui. Jogo 9, coluna 1. Jogo 10, Botafogo do Rio Cruzeiro, 18ª rodada da Série A. O Botafogo do Rio hoje é o 6º colocado, 7 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, jogando no Rio. 4 vitórias, 3 empates, não perdeu ainda. O Botafogo em 2025 como mandante tem 12 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 8 jogos sem perder,
Semana que vem tem um jogo de volta da Copa do Brasil contra o Bragantino e ainda tem uma vantagem de 2-0 no primeiro jogo, né, em Bragança Paulista. Aliás, o jogo vai ser em Bragança Paulista, né? Ganhou no Rio em 2-0, vai ter que ir até Bragança levando essa vantagem aqui. O Cruzeiro é o segundo colocado, 10 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, jogando fora 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Esse ano, como visitante, o Cruzeiro tem 5 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. Como visitante, não levou gol nos últimos 5 jogos. Os últimos 13 jogos, entre eles 8 empates, 5 vitórias do Cruzeiro. Jogando no Rio foram 4 empates, 2 vitórias do Cruzeiro. E aí o Cruzeiro na quinta-feira vai ter que ir até Maceió, jogo de volta da Copa do Brasil. O primeiro jogo foi 0-0 contra o CRB. Por estar em casa aqui, o Botafogo é um pouco mais favorito. E o Cruzeiro pode até poupar um ou outro jogador para o jogo contra o CRB, né? Vai ficar muito mal para o Cruzeiro ser eliminado pelo CRB. Então aqui o fator casa do Botafogo e o Cruzeiro preocupado com o CRB. Coluna 1 no jogo 10. Jogo 11, Atlético Paranaense e Paysandu. 20ª rodada da Série B. O Atlético Paranaense é o 11º colocado, 7 vitórias, 4 empates, 8 derrotas. Em Curitiba, 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. O Atlético Paranaense não tem um bom ataque. Em 2025, como mandante, tem 10 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Está a 4 jogos sem vencer. O Paysandu é o 17º colocado, 4 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, fora de Belém. Só 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Esse ano todo fora, o Paysandu tem 5 vitórias, 8 empates, 5 derrotas. Diferente do Atlético Paranaense, né, está a 8 jogos sem perder. São 4 vitórias e 4 empates. Aí nós temos aqui, são 14 jogos entre eles, 9 vitórias do Atlético Paranaense, 4 empates e 1 vitória do Paysandu. Em Curitiba, 6 vitórias do Atlético Paranaense e 1 empate. O último jogo em Curitiba foi Atlético Paranaense 2, Paysandu 1. Na primeira rodada do Brasileirão foi Paysandu 1, Atlético Paranaense 2. Mas na quarta-feira que vem o Atlético Paranaense recebe o São Paulo, jogo de volta da Copa do Brasil. O jogo primeiro é hoje, né, quinta-feira. Aqui, imaginando-se aqui que o São Paulo ganhe o primeiro jogo, o Atlético Paranaense vai ter que tentar revirar esse jogo aqui. Mesmo o Atlético Paranaense sendo favorito aqui nesse jogo contra o Paysandu, que seria o normal, mas como vai ter 2 jogos contra o São Paulo, hoje, quinta-feira, e na próxima semana, eu vou ficar aqui com um empatezinho nesse jogo aqui. Jogo 12, Atlético Mineiro e Bragantino, 18ª rodada da Série A. O Atlético Mineiro é o 13º colocado, 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Como mandante, 3 vitórias, 3 empates. Esse ano, como mandante, o Atlético Mineiro tem 11 vitórias, 6 empates, só 1 derrota. Fez os 3 últimos jogos fora e perdeu os 3. Semana que vem em Minas tem o jogo de volta pela Copa do Brasil contra o Flamengo. Vai ser o primeiro jogo, vai ser hoje. O Bragantino é o 5º colocado, 8 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Como visitante, 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Esse ano todo o Bragantino como visitante tem 5 vitórias, 4 empates, 9 derrotas. Também perdeu os 3 últimos jogos. E o Bragantino na próxima semana em casa tem o jogo de volta da Copa do Brasil e precisa virar os 2-0 do Botafogo no primeiro jogo. Como aqui o projeto da Red Bull não é títulos, né? Pode poupar seu time todo nesse jogo aqui. E os últimos 10 jogos entre eles são 5 vitórias do Atlético Mineiro, 5 empates. Atlético Mineiro favorito, tá? E eu vou de Atlético Mineiro também. Jogo 13, Vitória e Palmeiras, 18ª rodada da Série A. O Vitória é o 15º colocado, 3 vitórias, 8 empates, 6 derrotas. Na Bahia, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Em 2025, como mandante, o Vitória tem 10 vitórias, 9 empates, 6 derrotas. O Palmeiras é o 3º colocado, 10 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Como visitante, 7 vitórias e 1 derrota. Esse ano, como visitante, o Palmeiras tem 17 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Venceu os últimos 3 jogos.
os últimos 10 jogos entre eles, 2 vitórias do Vitórias, 8 vitórias do Palmeiras. O Palmeiras, quarta que vem, precisa vencer o Corinthians, né? Jogo de volta da Copa do Brasil, perdeu o primeiro jogo agora por 1-0. Talvez o Abel pode poupar alguém, ou pelo menos o pessoal começar no banco. Palmeiras favorito, né? Com toda certeza. Mas eu vou de empate aqui no jogo 13. Jogo 14, Internacional e São Paulo, 18ª rodada da Série A. O Internacional é o 10º colocado, 5 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Eu vou voltar ali no negócio do Palmeiras. Acho que o Palmeiras ficou um pouquinho abalado por causa desse jogo do Corinthians, tá? Então vai se preocupar muito com o jogo do Corinthians e pode acabar tropeçando ali contra o Vitória. Voltando lá, Internacional é o 10º colocado, 5 vitórias, 6 empates, 5 derrotas no Beira-Rio. 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Em 2025 no Beira-Rio, o Internacional tem 12 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 4 jogos sem perder. Quarta que vem vai ter que ir até o Rio na obrigação de vencer o Fluminense pela Copa do Brasil. Perdeu o primeiro jogo ontem por 1-2. O São Paulo é o 8º, 5 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. Fora do Morumbi, só 1 vitória, 4 empates, 3 derrotas. Esse ano, como visitante, o São Paulo tem 7 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Também aí 4 jogos sem perder. Semana que vem vai até Curitiba, jogo de volta da Copa do Brasil. Acho aqui que o empate aqui seria um bom resultado para os dois times, mas vou no Inter, tá? Pelo fator casa só. Pessoal, tá aí meu joguinho. Esse joguinho aqui custa R$4, tá? Mas como eu falo para vocês sempre, eu tento melhorar um pouquinho aqui. Então eu vou fazer aqui o meu segundo duplo. Tá aí meu segundo duplo, jogo 1, Ceará e Flamengo. Tô indo no Ceará, acho que o Ceará pode complicar um pouquinho, tá bom? E vou fazer meu terceiro duplo. Tá aí meu terceiro duplo, Sport Bahia, tá bom? Tava ali o Bahia, tô indo de Sport também. Esse joguinho aqui fica R$16, mas vou fazer só mais um, tá bom? Tá aí meu quarto duplo, jogo 7, Fluminense e Grêmio, tá bom? Esse joguinho aqui fica R$32. Coloquei um pontinho aqui no jogo 4 e no jogo 13. Não sei, vou pensar ainda, tá bom? Mas por enquanto esse aqui é o meu jogo, tá bom? Hoje é quinta-feira, são 1 hora da manhã, tá bom? Vou dormir, que amanhã é dia de trabalhar. Uma boa semana para vocês, um ótimo final de semana e uma boa sorte aí para todo mundo.